Momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Glorificamos Teu sacrifício bendito, Senhor, que nos alcançou em graça. Pedimos que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Temos o coração agradecido, Senhor, diante de tantas e tantas dádivas imerecidas que nos alcançam diariamente. Eu oro, Senhor, em favor dos irmãos que ficaram ontem o dia inteiro e até a madrugada, Senhor, para nos preparar esse ambiente tão aprazível para nos reunirmos na noite de hoje. Ficamos felizes, Senhor, porque sabemos que o trabalho deles não foi em vão. Eu, mais do que ninguém, testemunho a favor deles. E não fizeram isso para agradar a homens, mas fizeram isso para te agradar. E eu dou testemunho, Senhor, em favor deles, da recompensa maravilhosa que está reservada. Ajuda-nos a seguir exemplos assim, Senhor, de dedicação e entrega, sabendo que tudo que fazemos para o Senhor não é em vão. A noite de hoje, Senhor, que nós possamos ter ouvidos para ouvir e um coração desejoso a te obedecer, como sempre temos pedido, Senhor. Que cada culto, que cada reunião, a nossa vida seja transformada, Senhor, de glória em glória. Sejamos feitos a imagem e semelhança do nosso bendito Salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Está só com uma caixa, né? Amém, graças a Deus. Está sem retorno. Amém. Mas eu já grito o suficiente para ver se encaixa. Vamos abrir a Bíblia hoje, como ontem, em Mateus capítulo 7, e hoje o nosso intuito é também falarmos acerca do que iniciamos ontem, um autoexame mais do que necessário. A Bíblia nos ensina de que há um momento muito perigoso, há um perigo muito grande que roda todo cristão, que é o perigo do auto-engano. Aqui no capítulo 7 de Mateus, nós temos isso de forma muito visível, né? E nós, com todo o temor e reverência santa, pedimos ao Senhor que nos auxilie nesse processo de exame, de autoexame, para que não venhamos a, naquele grande dia, nos encontrarmos enganados a nosso próprio respeito. Então, aqui no capítulo 7 de Mateus, ontem nós começamos a falar, o Senhor Jesus, no versículo 21, ele diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então é nesse contexto, irmãos, que nós como cristãos precisamos estar sempre movidos por um temor santo, para que não estejamos enganados ao nosso respeito. Perceba que essas palavras do Senhor Jesus, elas são ditas logo depois de falar dos falsos profetas, e a ideia é que essas duas verdades estão interligadas, como nós falamos ontem. Acautelai-vos, é o que diz o versículo 15, dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E ontem nós falamos sobre o grande perigo de nós sermos
lobos da nossa própria vida. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. E é importante que você veja como o Senhor Jesus dá uma ênfase aos frutos e a diferença dos frutos. Mais uma vez eu repito, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E é nesse sentido que nós devemos nos examinar. Que tipo de fruto a nossa vida produz? Não pode, preste atenção, não pode. Quando o Senhor Jesus diz não pode, é porque não pode mesmo. Nós temos uma tendência de acreditar que algo pode começar errado e dar certo. Na Bíblia vemos que não funciona dessa forma. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Então, se você é um cristão verdadeiro e a sua vida tem produzido frutos maus, tem alguma coisa de errado. Nem a árvore má produzir frutos bons. E aqui nós vemos como é equivocado o pensamento de alguns que dizem que determinadas pessoas não são crentes, mas têm uma vida mais correta que os crentes. Isso não é verdade. Embora algumas pessoas digam isso sem pensar. Ainda continuando, toda árvore que não produz bom fruto, e perceba que não é o fato de você não produzir. Às vezes você pode também ser levado a esse auto-engano de dizer, eu não produzo nada, então assim, nem mal, nem ruim. Mas o Senhor vem aqui e diz, também esse é condenado. É condenável aquele que não torna a sua vida útil. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. É cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que é uma conexão direta entre os falsos mestres e os falsos crentes. Por quê? Porque um está vinculado de maneira única, né? De uma maneira inquebrantável ao outro. O falso crente só existe por conta do falso mestre, e o falso mestre existe por conta do falso crente. E é nesse sentido que nós começamos ontem uma empreitada de usarmos alguns princípios bíblicos para nos examinar. Mais uma vez, a exposição não é exaustiva, ou seja, existem outros princípios também, mas nós fazemos um recorte baseado em tudo que aprendemos na Bíblia, daquilo que é o mais essencial. E então ontem nós falamos sobre o primeiro desses princípios que devemos nos examinar. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é o amor. O amor deve ser a motivação principal de tudo que nós fazemos como cristãos. Em qualquer lugar, mesmo quando estamos sozinhos. Então, quando eu oro, qual é a minha motivação em orar? Eu oro porque eu amo a Jesus, ou eu oro porque eu sou uma pessoa religiosa? Eu venho para a igreja porque eu amo a Jesus, ou porque eu sou uma pessoa religiosa? Então, o amor deve ser a motivação principal. E nós já falamos sobre isso ontem. Eu quero já hoje começar do segundo ponto, para ver se nós ganhamos um pouco de tempo, até porque amanhã é feriado, então a gente só tem até 2 da manhã, e eu quero ver se a gente consegue aproveitar. No ponto 2, eu queria trabalhar com vocês também o que foi dito ontem, no capítulo 22 de Mateus, versículo 39. Vamos lá? O título da mensagem de hoje é o autoexame necessário. Mateus 22, nós falamos sobre isso ontem, vamos retomar hoje
e dar continuidade. O primeiro ponto, amar o Senhor Jesus acima de tudo e todos. E o segundo ponto está diretamente ligado a esse. No versículo 39 de Mateus 22, o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é o Senhor Jesus que está dizendo aqui. E nós temos que nos perguntar, irmãos, será que nós de fato estamos nos amando? Será que nós estamos nos tratando em amor? E a Bíblia traz muitas passagens que nos ensinam em relação a isso. Voltando agora um pouco no Sermão do Monte, que nós já aprendemos aqui, eu queria conversar com vocês. Volte agora para Mateus capítulo 5. Pastor, eu estou passeando muito na Bíblia. Que bom! Quem dera a gente tivesse ainda mais intimidade com o livro, com a palavra de Deus. Então aqui no capítulo 5, Jesus vai dizer acerca do amor. Versículo 43. E eu tenho certeza que todos vão se encontrar aqui. Amém? Eu não vi uma fé dessa nem em Israel, mas aqui terá hoje. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então é o que a gente ouve até hoje. Por que está tendo guerra lá no Oriente Médio? Porque eles amam quem é parecido com eles e eles rejeitam quem pensa diferente deles. Aqui no nosso país não é diferente. Na época de Jesus também, mas como igreja não podemos ser assim. Como cristãos não podemos ser assim. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E aí, como é? Quem aqui ama o inimigo? Mas é amar de verdade. Não é amar, eu amo em Cristo. Eu amo assim. Você lá e eu bem longe. Eu amo, sabe, né? Não sei, eu não sei. Não. Então, aqui ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, irmãos? Isso é o amor que Jesus diz que é o segundo e o maior de todos os mandamentos. Amar o seu próximo como a você mesmo. E aqui ele diz: por que nós devemos fazer isso? Olha que benefício maravilhoso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mas aqui também, irmãos, nós encontramos uma verdade implícita. Ou seja, se você não se comporta com esse tipo de amor, você não deve se considerar um filho de Deus. O filho de Deus tem que ter esse amor. Então, quando você tem esse amor, que eu creio que todos vocês têm, amém? Amém? Amém. Então aqui o eco está melhor, né? Depois que fez esse negócio do teto, aí você fala amém, assim, fica um negócio, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Ó, então, sabe, irmãos, não há o que se falar, porque Deus, não, o sol nasce, os ímpios, eles vão viver impiamente, faz parte. O plano de Deus é esse, que o sujo suje-se mais ainda, enquanto que o limpo limpe-se mais ainda. Aí é o que nós temos que nos perguntar: somos o sujo ou o limpo? Quem tem que viver uma vida santa, nós ou os incrédulos? O santo santifique-se mais ainda. Então é preciso que nós possamos avaliar o nosso amor para com o próximo. As pessoas podem nos odiar e nos desejar mal, mas nós jamais. Não pagamos o mal com o mal, pagamos o mal com o bem. Pastor, isso é muito difícil. A porta é estreita e o caminho é apertado. Você tem a opção de não fazer isso, mas entenda que as consequências são gravíssimas. Porque do mesmo jeito que você não perdoa o seu semelhante, pode ter certeza que também você não será perdoado pelo Senhor. Então aqui ele diz, versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? E a gente tem um exemplo clássico, que é Lucas 16.
um homem que foi para o inferno e está preocupado com os seus parentes. Ele está preocupado a ponto de clamar para que alguém vá falar com seus parentes, para que os seus parentes não vão para o inferno, que é o lugar que ele estava. Então, esse é um amor infernal. Entende? E tem gente que vê esse amor como um paradigma, como um exemplo. Muitas pessoas que eu conheço que se professam evangélicas, colocam os seus entes queridos, né, acima de tudo e todos. E tem uma dificuldade muito grande de tratar com amor os irmãos na fé. Você percebe que esse amor é infernal, não é? A Bíblia deixa isso claro. Você aceitando isso ou não. Então Jesus aqui, ele fala: se amardes só os que vos amam, não tem recompensa. O ímpio faz a mesma coisa. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Então, se você só trata bem aqueles que te tratam bem, o que você está fazendo demais? Os perversos também têm esse tipo de comportamento. Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que coisa. Somos chamados a um processo de aperfeiçoamento contínuo. A ideia de perfeição aqui não é a ideia de sem erro, mas é a ideia de maduro. É o fruto perfeito. Aquele fruto que está perfeito para ser colhido e ser ingerido, comido, né? Então, é a ideia de maturidade, essa palavra. Então, quando nós falamos sobre esse autoexame, é isso que a gente tem que se questionar. Eu estou amando o meu semelhante? Eu amo os seres humanos? Eu amo, de fato, as pessoas e amo, inclusive, os que me odeiam. Amo, inclusive, os que me perseguem e oro para que essas pessoas achem graça diante de Deus e sejam salvos. Não oro para que essas pessoas vão para o inferno. Eu oro para que elas se arrependam e sejam salvos. Eu tenho esse tipo de amor? Se eu não tiver esse tipo de amor, irmãos, aqui já tem uma reprovação que nos impossibilita até continuar. É como, por exemplo, entenda que cada ponto desse que a gente está fazendo aqui, ele é um ponto que, se nós não estivermos obedecendo, a gente para aqui. Não continua. Né? É uma condição necessária. Então, se eu não amo a Deus acima de tudo e todos, qualquer coisa que eu fizer de forma aparentemente religiosa não terá benefício nenhum para a minha alma. Se eu não amo ao meu próximo como a mim mesmo, qualquer coisa que eu venha a fazer também não tem benefício para a minha alma. Porque aqui o Senhor Jesus diz, são esses dois pontos os mais importantes, que resumem todo o pensamento de Deus para nós, que nos identifica de fato como filhos do Pai Celeste. Então, uma vez que nós nos examinamos e vemos que estamos vivenciando esses dois pontos, aí sim a gente continua, porque existem outros pontos a serem também visualizados. Mas se a gente não está vivendo esses pontos, a obediência em relação a outros aspectos inevitavelmente será falsa ou fraudulenta, porque o amor é a base de tudo aquilo que se fala do ser cristão, né? Do seguir a Cristo. Mas, dito essas coisas, o terceiro ponto, já para que a gente possa adiantar, esse ponto aqui, irmãos, Efésios capítulo 2, vamos lá, e tudo são, eu espero que vocês utilizem o recurso da gravação e revejam essa exposição de hoje. Eu aconselho que vocês façam isso, porque eu vou estar apresentando esses pontos e seria muito interessante que vocês estudassem mais profundamente isso que eu estou apresentando a vocês, de maneira a ter uma fixação maior desse aprendizado. Efésios capítulo 2. Essa passagem é uma passagem, eu creio, conhecida de muitos, mas isso não significa
em absoluto que nós estamos respaldados em obediência, infelizmente. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a pergunta aqui é: você reconhece que tudo na sua vida provém da graça de Deus? Que você não tem mérito nenhum? Então vamos supor que você trabalhou o mês todo e você ganhou um salário no final do mês. Você reconhece que você não tem direito nenhum àquilo? Você reconhece que nada na sua vida é fruto do seu esforço? Porque até para que venhamos a nos esforçar, só podemos fazer isso pela graça, pela fé. Qualquer esforço desconectado da graça e da fé é uma maldição para nós. Lembram-se? Trapos imundos são as nossas obras de justiça afastadas de Cristo. O apóstolo Paulo continua aqui no versículo 9: não de obras. As obras, elas são evidência de fé salvífica, mas elas não são a causa. Então, não é por causa do que eu faço que eu sou salvo, mas porque eu sou salvo, eu vou agir como salvo. Eu vou ter uma vida de alguém que foi salvo, características de alguém que foi salvo, mas não como causa, e sim como evidência. Não de obras, para que ninguém se glorie. Justamente isso, não há do que se gloriar. Há do que darmos glória a Deus. Pois somos feitura dele. Perceba, a ideia aqui é: nós somos feitos por ele. Ou melhor, refeitos. Porque nós estamos falando aqui da regeneração, não do nascimento natural. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Percebeu? Criados em Cristo Jesus. É a regeneração. É o que Jesus fala, por exemplo, com Nicodemos: quem não nascer do alto não pode ver o reino dos céus e nem entrar nele. Aqui ele está dizendo: não pelas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, eu fui alcançado pela graça de Deus? Não sei. Vamos ver como é que está a minha vida? Foi algo que me renovou. Eu tive um dia muito difícil hoje. Foi muito difícil o dia de hoje para mim, por diversos motivos. Mas eu recebi um presente muito grande ontem, quando eu saí do estudo bíblico de Cosme de Farias. Eu vim trazer os irmãos aqui no Alto das Pombas e encontrei alguns irmãos fazendo o teto, o forro. E foi uma surpresa para mim, E eu fiquei muito feliz com essa iniciativa dos irmãos de cuidarem desse local de culto. Foi algo que me renovou, foi muito importante para eu que vivesse o que eu tive que vivenciar na manhã de hoje. Então, é para isso que nós somos salvos, para boas obras. Boas obras. A gente tem percebido que boas obras, elas têm se tornado cada vez mais raras na igreja. Infelizmente, o movimento evangélico está se enchendo de pessoas egoístas e egocêntricas, que pensam na igreja só no quanto a igreja pode dar para elas. E elas não veem a igreja como um lugar em que elas são uma oferta viva para o Senhor. E isso a gente fala com muita tristeza, mas tem os momentos de alegria, como eu disse para vocês o de ontem. Até seu Edson estava também, na intercessão na porta, quase 11h30 da noite. Seu Edson estava ali na porta firme, os irmãos aqui. Chegou um negócio de um lanche, os irmãos, reconheceram que foi a graça de Deus que enviou. Então, é para boas obras, irmãos, que nós somos salvos. E é interessante que a gente percebe algumas pessoas na igreja, até aqui na nossa, falando: não, mas obra não importa. Então risque isso daqui da sua vida, Faça essa alteração ao seu risco. Porque eu vou repetir: nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras.
você não está fazendo nada com a vida que Deus te deu, você já sabe para onde é que você vai. E tem um senhor no livro de John Bunyan chamado Ignorância, e a ignorância é por causa disso mesmo, né? Ele escolhe não saber a verdade, dar as costas a essa verdade. E se eu fui salvo, é preciso que eu viva uma vida de salvo. É preciso que haja esforço da minha parte na demonstração vívida da minha fé. Para as boas obras eu fui salvo. Eu não fui salvo para ficar ocupando inutilmente espaço na terra, para gastar o oxigênio do mundo. Não. Eu preciso sim demonstrar que eu sou útil nas mãos do meu Deus. Minha vida tem que trazer um benefício para a comunidade que eu estou inserido. Para boas obras, as quais Deus, preste atenção, de antemão preparou. E aqui é um alerta. Se você não se encontra, se você observa que não tem, né, o que se fazer, imagine que isso daqui é algo, né, que não acontece, mas a nossa imaginação cria coisas. Então, se você imagina que não tem o que você fazer na igreja, então você não entendeu direito. Porque Deus de antemão preparou as boas obras que eu e você vamos praticar. De maneira que os irmãos que ontem ficaram até alta madrugada trabalhando, Deus preparou de antemão essa obra para eles. Eles têm uma aptidão nessa área, né? Eles têm, e isso beneficiou toda a comunidade. Todos nós, na qualidade de irmãos, fomos beneficiados com esse esforço dos irmãos. E o que nós fazemos? Qual é a nossa contrapartida nisso? É só um grupo que se esforça para que todos os outros se beneficiem? Não, na comunidade da fé não. Na comunidade da fé cada um tem o seu propósito. E Deus preparou assim. Deus preparou desse jeito, para que nós tivéssemos a oportunidade de demonstrar a Deus o nosso amor para com Ele. De maneira que quando nós estamos usando a nossa vida para a glória de Deus, quem é mais beneficiado é a gente. Basta ver a alegria das pessoas que estão fazendo a obra de Cristo com amor. Não precisa de ninguém batendo palma, de ninguém, legal, ficou bacana. Não, a ação em si já é o próprio benefício. Por reconhecermos que o Senhor nos fez úteis, né? Úteis para Ele. E é interessante que há, às vezes, né, um discurso meio que ensaiado daqueles que não querem fazer nada por Jesus. Mas não tem o que eu fazer na igreja. Não tem. Então eu não sei o que é mais, né, igreja. Há sempre o que se fazer. Há sempre muita coisa para se fazer. Mas infelizmente poucas pessoas têm o propósito de se entregarem, né, de fazerem o que tem que ser feito e não aquilo que eu quero fazer. Olha a diferença. O que tem que ser feito e não o que eu quero fazer. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então, se Deus manda eu fazer algo, diz, mas na minha agenda não dá. A sua agenda que se exploda. Isso, né? Porque quem manda é Deus. Era assim que a gente deveria se mover. Mas infelizmente muitos não têm enxergado dessa forma. Eu queria trabalhar alguns textos com vocês que deixam essa verdade bem clara. 1 de Coríntios 1, vamos lá? E olha que ainda está faltando ar-condicionado, viu? Mas eu já fiz os irmãos já estão planejando uma espécie de choque. Mas não é um choque muito pesado não, tranquilo, viu?
A cadeira vai identificar quando a pessoa dormir e vai dar um choquezinho assim, a pessoa acorda, né? Esse algo assim bem espontâneo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, para quem é toda a honra e glória? Para o Senhor. Mas o Senhor é glorificado quando nós somos inúteis ou quando nós somos úteis? O Senhor é glorificado quando nós andamos nos caminhos de Jesus ou quando nos afastamos dele? Por isso temos que ter muito cuidado quando a gente fala glória a Jesus, porque será que a nossa vida tem glorificado de fato ao Senhor? E esse é o autoexame necessário. Quarto ponto, irmãos, como eu disse a vocês, eu vou adiantando um pouco e eu tenho certeza que vocês vão rever a exposição de hoje. O quarto ponto que a gente deve se examinar também está tanto em Efésios quanto na carta aos Coríntios. É uma pergunta que nós deveríamos fazer. Qual é o tipo de vida que a gente vive diante das pessoas do mundo? Será que de fato as pessoas que observam o meu comportamento no meu dia a dia podem dizer que eu sou cristão por meio do que eu faço? A minha atitude é cristã? Então, como assim, pastor? No capítulo, ainda em 1 de Coríntios, vamos aproveitar que a gente está aqui, no capítulo 11 de 1 de Coríntios, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, é assim que você vive? Você vive de tal forma que, se alguém quiser andar como Jesus andou, pode olhar para o seu comportamento diário e vai conseguir andar de perto com Jesus? É isso que a gente tem que, sabe? E às vezes a pessoa pode dizer, mas isso é muita coisa. Não, isso é o básico. Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. Isso não é muita coisa não, mas isso é o básico. O que Paulo está dizendo aqui não é nada demais. É o cristianismo elementar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí vem a chamada falsa humildade, que é pior do que o orgulho aberto. E diz, irmãos, não olhem para mim não, que eu não sou, sabe? Olhem para Jesus. Sim, mas Jesus está no céu. E Jesus está na vida dos seus discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, eu tenho que ver Jesus em você. Nós somos a parte visível de Cristo. Não é por acaso que somos chamados de o corpo de Cristo. Então, é preciso que a gente se questione. Esse é o quarto ponto. Se alguém observa o meu comportamento diário, o meu caminhar diário, alguém pode, de fato, entender que eu sou cristão pela maneira da vida que eu vivo? Ou eu preciso dizer, sabe, eu sou crente. Ou é mesmo, nem sabia. Porque pela maneira que você vive, não dá nem para notar. Você vive fazendo um monte de coisa, e pior do que ímpio. Eu pensei até que você era do candomblé, espírita, alguma coisa assim nesse sentido. Você é crente mesmo? Tem certeza? Não quer repensar não? Ajuda os universitários? Então, a nossa vida, irmãos, a nossa vida fala. E a gente observa lá, desde Abel, o sangue de Abel falava. Então, o que a nossa vida diz acerca do nosso cristianismo? Esse é o quarto ponto. Você e eu, a gente acordou hoje cedo, não foi? Quem dormiu? E aí a gente viveu, a gente fez escolhas. Até na hora da gente comer, a gente fez escolhas.
A gente escolheu com quem a gente ia falar, com quem a gente não ia falar, a gente escolheu o que falar, quando falar, como falar, sim ou não? O celular tocou algumas vezes, você escolheu se iria atender ou não, como trataria a pessoa do outro lado da linha. E aí, você é crente? São essas nossas atitudes que passam, talvez despercebidas, que falam acerca do nosso cristianismo. Esse é o autoexame tão necessário. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, refletindo acerca do grande perigo que passa todo aquele que se professa evangélico, de se professar evangélico não sendo evangélico. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, de fato é de Cristo. Então, o que as pessoas dizem acerca do nosso cristianismo, irmãos, é extremamente relevante. Agora, abra comigo no livro de Atos, rapidamente. Como eu disse a vocês, hoje eu quero trazer esse apanhado, né? Atos capítulo 11, versículo 26. Tendo encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, preste atenção, é a primeira vez que vai aparecer o nome que todos nós ouvimos falar durante a história da igreja cristã, né? A primeira vez que vai aparecer o nome cristão na Bíblia é aqui. No Novo Testamento só aparecem 2 vezes, aqui e em uma das cartas de Pedro. Por quê? Porque a ideia de cristão, ela não era muito assim vista pelos próprios cristãos, porque eles se achavam indignos. Então eles eram conhecidos como discípulos de Jesus ou do Nazareno, né? Discípulos do Nazareno, que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, e também eram conhecidos como seguidores do caminho, porque eles pregavam o caminho do reino dos céus. Mas então, olha o que diz aqui no versículo 26. Então, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Entenda que isso foi feito em tom jocoso, uma espécie de sarcasmo, porque diziam: esse povo anda de uma maneira tão diferente, eles parecem pequenos cristos, eles buscam viver tão parecidos com o Salvador deles, Jesus, que parece que eu estou vendo Jesus na vida deles. Será que isso acontece na nossa vida também? E olha que a gente tem, né, um movimento evangélico crescente, né? Tão fácil hoje você andar na rua e ver um carro com adesivo, né, de evangélico, no seu trabalho, pessoas que se dizem evangélicos, no seu bairro, no lugar que você mora, pessoas que se dizem evangélicos, colegas e amigos se dizem evangélicos, mas a grande questão é: será que são mesmo? Mas o mais importante é: e você é mesmo? Então, diante de tudo que você vive, a sua vida é um testemunho da sua fé? Porque, como eu disse, irmãos, fizemos escolhas hoje. E essas escolhas, elas são uma evidência da nossa fé. Ah, pastor, uma pessoa falou comigo um pouco mais áspero e eu respondi também com uma determinada aspereza, né? Mas não deveria. E a gente paga o mal como? Com o mal ou o bem? E aí? E a oportunidade que a gente teria de repente de mostrar que somos diferentes, a pessoa nos tratando mal e a gente tratando bem, a pessoa: você não vai me tratar mal? Eu falei: eu não. Por que você não vai me tratar mal? Eu sou cristão. É bem que eu estava vendo que você não era normal. Você é alienígena, né? É verdade, eu sou de outro reino. Estou só esperando o disco voador vir levar. Então o cristão, ele precisa ter uma vida que fala por si, né? O cristão fala com a sua vida, não só com os seus lábios. Quinto ponto, né? Estou andando porque, como eu disse, só temos até 2 da manhã, precisamos. O quinto ponto, esse ponto aqui eu creio que todo mundo aqui está nota 10.
Amém? Quantas pessoas ouviram falar do Senhor Jesus por você nessa última semana? E aí? Porque assim, o evangelismo, sabe? Às vezes eu acho interessante, porque com 12 anos de pastor, dá para conhecer um pouco o comportamento, né, dos evangélicos. Então, às vezes eu acho que a maioria das pessoas trata evangelismo como se fosse dieta de fim de ano. Eu preciso entrar numa roupa, então eu vou fechar a boca por uma semana ou duas, entro na roupa, visto a roupa, depois eu volto para os meus hábitos ruins. Tem gente que evangelismo é isso, de vez em quando tem uma vontade de falar de Jesus e essa vontade passa ainda 2 anos para aparecer de novo. Não, o evangelismo não é isso não. O evangelismo é falar de Jesus constantemente. É não conseguir não falar. É mais forte que a gente. Porque a gente olha para uma pessoa e, meu Deus, a pessoa está indo para o inferno. Eu posso, né, tentar pelo menos ajudar a não ir. E eu vou ficar calado. É assim que a gente deveria olhar para as pessoas na rua. Daí a importância do nosso bom testemunho, porque o nosso bom testemunho pode atrair as pessoas. Ou até se afastar as pessoas, elas vão se afastar pelo nosso bom testemunho, não pelo nosso mau testemunho. Então, será que de fato eu tenho evangelizado? Imagine se todo mundo na igreja evangelizasse como você. E aí? Pastor, então a igreja estaria cheia. Eu não vi uma fé dessa nem em Israel. E perceba que evangelismo não é falar quando dá. Não é falar para quem a gente escolhe falar. Não, é falar sempre. A todas as pessoas que o Senhor coloca diante de nós. Sabe, a gente costuma dizer, Deus está no controle de tudo, amém? Sim ou não? Então você pegou um ônibus, alguém sentou do seu lado no ônibus. Deus está no controle disso? Então, quem foi que colocou aquela pessoa ali? Deus, não foi? E aí, você não está falando de Deus para ela por quê? Pastor, muito preocupado com a minha vida, tanta coisa para fazer. Já percebi, então. Então quer dizer que se você estivesse passando no litoral e visse uma criança se afogando no mar, você ia dizer, que pena que eu estou com pressa, vai ter que morrer essa criança. Se eu tivesse com um dia menos ocupado, eu descia aqui parado e salvava essa criança de morrer afogado. É assim que a gente age? E eu não estou nem falando, porque quando a gente fala isso, a gente está falando de uma morte física, menos mal, né? Mas a morte eterna é outra coisa. Então você tem a oportunidade de fazer o que Paulo disse, fazer de tudo para com todos, para se possível salvar alguns, e você escolhe não dar prioridade a isso. Olha que coisa grave, irmãos. Você imagina a gente que saiu, né, de um cenário de pandemia há alguns anos atrás, né, ou 1 ano, 2 atrás. Imagine que um país tivesse descoberto a vacina e escolhesse não dar para os outros países. Você acharia o que dessa atitude? Imagine um país, né, pequeno, lá da Europa, descobriu a vacina e disse, não, a vacina aqui é nossa, a gente que teve todo o trabalho para descobrir, investimos dinheiro da gente, nosso cientista, então é só para aqui. Não vamos passar para ninguém esse segredo. Quem quiser que morra e dê seu jeito. O que você pensaria dessa atitude? Pois é, essa atitude é menos perversa do que o comportamento de alguém que decide não evangelizar. E se você for como eu, tímido, eu sou tímido, embora não pareça para alguns, mas eu sou muito tímido. Mas a minha timidez não pode me impedir de evangelizar, pelo menos não deveria. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Então eu preciso identificar o evangelismo como um estilo de vida. Eu gosto desses exemplos, embora algumas pessoas se coloquem contrário, isso pouco importa, porque eu faço para a glória de Deus e entendo que é Cristo que me direciona a ensinar dessa forma.
Então, o evangelismo é como um estilo de vida. Você de repente se vê com uma série de problemas porque você tem uma vida que não é saudável. Então, você come mal, você tem atitudes, né, que são causadoras de problemas de saúde. E de repente você, por uma orientação médica, remolda a sua vida. Então você passa a se alimentar melhor, você passa a fazer exames, atividades, né, físicas constantes para manter um nível de saúde aceitável. E você entende que aquilo não é uma fase, aquilo é um estilo de vida. E se você voltar a comer mal, se você voltar a parar de ter hábitos saudáveis, a sua saúde piora de novo. Então o evangelismo também é um estilo de vida. O evangelismo não é, não, eu sou um novo convertido, ou então, não, agora Deus me pegou assim, eu estou me sentindo aquecido no espírito, aí passo uns 2 meses assim, meio que querendo evangelizar Deus e o mundo, depois, só estou preocupado com o próprio umbigo. Eu vejo muito esse tipo de comportamento no meio evangélico, até próximo da gente. Quero muito evangelizar, daqui a pouco só pensa no umbigo, aí se sente culpado, quero muito evangelizar, que brincadeira sem graça. Porque imagine o péssimo testemunho que é isso. Imagine alguém que você, nesse seu afã de dizer, não, eu quero muito evangelizar, você fala de Jesus uma vez, essa pessoa está esperando que você fale de Jesus outro dia, de repente você passa 3 meses. Opa, mas você não disse que ia falar comigo e me convidar no outro dia para ir lá? Mas foi uma correria, agora que eu parei, em 3 meses. Você não deu continuidade ao evangelismo que você supostamente teria iniciado. Então, olha que perigo. Esse é autoexame, irmãos. Porque não adianta eu dizer que acredito em Jesus se eu não estou preocupado que outras pessoas também sejam salvas. Lembra que a gente ama o próximo como a nós mesmos? E qual é a maior demonstração de amor? Falar a verdade. E a verdade não é dizer que essa parede é azul, não. A verdade é a verdade das Escrituras. É evangelizar as pessoas. Agora, no 6º ponto, eu poderia falar muito mais, mas os irmãos entenderam, né? Eu estou falando de uma espécie de apanhado geral, um recorte mais amplo, para que a gente possa ter uma visão sistemática, um autoexame, né, em várias áreas da nossa vida. Não há o que se falar em ser cristão se a gente não tem vida de oração. Então a pergunta que nós deveríamos nos fazer cotidianamente é: eu tenho orado como deveria? Porque não é só orar. Eu conheço pessoas que oram no café da manhã, no almoço e no jantar. Senhor, obrigado por essa refeição, que ela fortaleça meu corpo, minha alma, em nome de Jesus, amém. No almoço, Senhor, obrigado por essa refeição. No jantar, obrigado por essa refeição. De noite, Senhor, obrigado por esse dia, amém. Isso não é oração, não tem nada. Oração? Você pode, isso talvez não seja nem reza, não. Oração, muito menos. Oração é um diálogo com o Senhor. Perceba que Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 5. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, está lá no livro de Provérbios. Qual é a passagem? Provérbios qual? 28. E o que diz? Provérbios 28 qual? Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será
abominável. Diante desse versículo, o que você tem a me dizer da maioria das orações que você ouve nas igrejas? Machado na matança. Senhor, faz assim. Senhor, envia doença. Senhor, faz desse jeito. Senhor, eu ordeno isso e aquilo. O que você tem a dizer dessas orações? Porque ela não tem nada a ver com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. Entenda a lei como palavra. Então, que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus até a sua oração. Até a sua oração. E aí, irmãos? É nesse sentido que eu pergunto. A gente tem vida de oração? Porque apresentar lista de compras, os ímpios fazem isso. Sabe o pessoal que tem adeptos dessas religiões ocultas? Eles pedem para as suas entidades, não é? Os espíritas pedem aos espíritos evoluídos para ajudarem eles aqui na Terra. Eu não estou falando disso, eu estou falando de oração. Jesus diz, olha, você entra no seu quarto em secreto, e sabe o seu pai que ouve em secreto, conversa com ele. Aí talvez você diga, pastor, eu tenho feito escolhas tão ruins. Por que você acha que tem feito escolhas ruins? Porque eu acho que eu não tenho agido com sabedoria. E por que você não tem agido com sabedoria? Se Deus diz, peça a mim sabedoria e eu dou. Tantas vezes você me pedir, eu darei. É o que diz em Tiago. Livro de Tiago. Então, quando você percebe que o movimento evangélico, as pessoas chegam a dizer, sabe, pastor, eu não sou muito de palavra, eu sou mais de oração. Eu digo, não sei não. Porque se você não é muito de palavra, é mais de oração, com certeza não é para o Deus da Bíblia que você está orando. É claro que é para Ele, não é não? É impossível alguém ter comunhão com Deus por meio da oração se não conhecer a palavra dele. É impossível você orar e não se ver impulsionado a conhecer mais da palavra de Deus. E por que a gente vê um comportamento religioso, né? Pessoas que dizem orar 6, 7 horas, e aí você vai conversar com essa pessoa sobre pontos elementares da fé cristã e a pessoa não sabe. Não, eu não gosto muito de doutrina não, comigo é comunhão com Deus na oração. Eu não sei. Eu não sei não. E eu acredito que você não tem comunhão nenhuma com Deus na oração, porque como você sabe que é a Deus que você está falando? Que Deus é esse que você está falando? Que não leva você a desejar conhecer a Ele por meio da palavra. Então, que tipo de oração é essa que faz você desprezar a palavra de Deus? Assim como o contrário, que tipo de estudo é esse da Bíblia que não te leva, não te coloca de joelhos para orar? E essas verdades estão sempre interligadas. E aí você percebe a resposta tão evidente, porque tantas pessoas têm se desviado ou caído. Jesus avisou: orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então uma pessoa que se diz cristão e não tem vida de oração, e a oração baseada na palavra de Deus, é uma pessoa que facilmente vai ser manipulada pelo inimigo. Sabe o inimigo que se disfarça de anjo de luz? Então você pode se ver conversando com esse ser angelical de luz, que é o próprio inimigo. E você nem sabe que é o inimigo. Por quê? Porque você não dá ouvido à lei de Deus. E a sua oração é abominável. Então, vida de oração, irmãos, pressupõe obediência. Pressupõe devoção, submissão. A própria oração é uma oração de submissão. Nós falamos de Davi recentemente e falamos como Davi orava, lembram? Davi orava com a cara no chão. E não é, sabe, de joelhinho, não. É deitado com a cara no chão e os braços abertos. Era assim que Davi orava. A ideia de submissão plena e total ao Deus que ele se dirigia.
Então é preciso que a gente se questione acerca da nossa vida de oração. Por quê? Porque é o quarto em secreto. Só quem sabe se você tem vida de oração ou não é você e Deus. Mas você pode correr o perigo de achar que tem vida de oração e não ter. Se você desvia os seus ouvidos da lei de Deus. Imagine aquele que, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, porque chegará um momento em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, e como se tivessem comichão nos ouvidos, evitarão a ela e darão ouvidos a fábulas. Então você imagina essa pessoa, né? Esses evangélicos de hoje que não suportam a sã doutrina, você acha que eles têm vida de oração? Mas eles dizem orar mais do que todos nós juntos aqui. Por isso que quando eu falo de oração, é preciso que você entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de você abrir a boca e supostamente falar com a entidade superior. Não, eu estou falando de você falar com o Pai que está no céu, como Jesus nos ensinou a orar. Mas para isso você tem que conhecer. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo em Romanos, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como clamarão acerca de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Agora, continuando, irmãos, como eu disse a vocês, essas verdades, elas são interligadas e não podem jamais ser separadas. E essa pergunta, será que eu tenho estudado a Bíblia como eu deveria? Nós já estamos no final do ano. Nós já estamos perto do final do ano, né? Hoje é 14 de novembro. Sim ou não? Pronto. Faltam talvez 45 dias, um pouco mais, para terminar o ano. E esse ano você estudou a Bíblia? Porque agora, né, a gente já teve mais de 300 dias só nesse ano para estudar a Bíblia. E o que a gente fez com esses 300 dias? Arredondando, a gente teve mais, mas estou facilitando para a gente. Nesses 300 dias você estudou a Bíblia como deveria? Porque se você nesse ano se considera o mesmo cristão do ponto de vista do conhecimento bíblico que o cristão que você era o ano passado, não significa que você não saiu do lugar, significa que você retrocedeu. Não, pastor, eu continuo no mesmo lugar, você que pensa. Porque aquele que não vai para frente é porque já foi para trás. É impossível você estar no mesmo lugar. É impossível você fazer algo que seja neutro diante de Deus. Não, eu fiz uma coisa, eu bebi um copo de água, e assim, beber um copo de água, o que isso significa diante de Deus? Muita coisa. Você pode beber um copo de água para a glória de Deus, ou pode beber um copo de água para a sua própria condenação. Nada que a gente faz é irrelevante diante de Deus. Então, 300 dias a gente teve só esse ano para a gente se encher de conhecimento do Senhor. Lembra do conselho do apóstolo Pedro? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Não, a graça de Deus é na minha vida. Não sei como é que está o seu conhecimento. Não, o conhecimento não está bem, mas a graça está. Então não tem graça. Não é nem piada. Porque a graça vem acompanhada com o conhecimento. Então você tem que crescer no conhecimento. Você tem que ser um cristão melhor a cada minuto, não é nem a cada dia. Então eu comecei esse dia de um jeito, eu tenho que terminar esse dia como um cristão melhor. Se você for numa árvore e você olhar os ramos de uma árvore, você vai ver que uma árvore ela está sempre em mutação, sempre nesse processo, né, de produção de frutos, de acordo com as estações que o próprio Deus preparou.
De maneira que, se você for de manhã numa árvore, e se você for de tarde na árvore, não é a mesma árvore. Já é outra. Irmãos, existe algo que se chama tempo. Você já parou para pensar sobre o tempo? A gente tem um relógio aí. A gente muitas vezes tem relógio no pulso. No celular, na maioria deles, a tela diz a hora. A gente tem um calendário que diz os dias, os meses, o ano. Por que isso? O tempo só existe, irmãos, para aqueles que são afetados por ele. Como assim, pastor? Não entendi. Para Deus não tem tempo. Para Deus não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 2024, ano 1, ano 1000 antes de Cristo. Não, para Deus não tem tempo. Deus é atemporal. O tempo só existe para aquele que para aquele que está nele, que é inserido nele, de maneira que você nunca é a mesma pessoa. Então, você não é a mesma pessoa de hoje de manhã. Você até pensa que é, mas não é. E se você não usou o dia para se aproximar de Jesus, você já sabe que você se distanciou dele. E eu estou falando isso em um dia. Então pense agora em 300 dias. Se você não usou esses 300 dias do ano para chegar mais próximo de Jesus por meio de um conhecimento mais profundo do que ele revela acerca dele e do Pai, você já sabe que você só se distanciou dele. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, quando o Senhor dá um alerta a uma igreja de uma cidade chamada Laodiceia, e diz: quem dera você fosse quente, ou você fosse até fria, mas porque você é morna, eu vomitarei você da minha boca. Então você entende como a mornidão ela incomoda a Deus? Esse estado, você nem é quente, nem é frio, você é morno. E é o que? 90% dos evangélicos. E aí, como é que você está com Jesus? Assim, não me desviei, mas também não estou do jeito que eu deveria. Então você está como? Morno. Se você não se desviou e nem está do jeito que deveria, como você está? Seja honesto. Morno. E o que o Senhor faz com o morno? Ele coloca para fora. Isso é o vômito. O vômito é o nosso corpo dando uma resposta para algo que foi ingerido, que aquilo não está fazendo bem ao corpo. Então o corpo rejeita aquilo e coloca para fora. O vômito é a rejeição do corpo para algo que ele identifica como ruim. Lembra que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, de onde nós iniciamos? Toda árvore que não der bom fruto, morno, o que acontece? Eu vomito. O que acontece? Eu corto e lanço fora. Eu rejeito. Então é por isso, irmãos, que a gente evita ler a Bíblia, estudar a Bíblia como deveria. Por que a gente evita isso? Por quê? Porque a gente sabe o que a gente vai achar. O que a gente acha quando a gente lê a Bíblia, né? Ou a gente é impulsionado pela Bíblia no processo de santificação, ou a gente se afasta da Bíblia no processo de mundanização. É sempre assim. 12 anos de ministério para dizer que não só aqui na Bíblia eu vejo isso, mas na prática também vejo. Se a pessoa não está pegando firme, sabe? Firme. Papel, caneta, lápis, risca, estuda, pergunta, dúvida, firme. Não há o que se falar em conhecimento de Deus. Não há.
E quando uma pessoa se satisfaz com a falta de conhecimento, é mais assustador ainda. Você imagina, vamos imaginar que você está num curso de paraquedismo, para aqueles que são mais aventureiros, né? Totalmente diferente de mim, que não gosto de alturas. Você está num curso de paraquedismo e durante a parte teórica você só dormiu. O professor estava lá, o paraquedas você amarra desse jeito, quando eu disser pula, você pula desse jeito e você está lá. E aí, e agora todo mundo amarra os paraquedas. Você olha para o lado e amarra como? Você não ouviu, né? Você dá um nó de qualquer jeito lá, tudo errado. E aí, sobe no avião, você sobe. E você sobe. E aí, agora a luz acendeu a vermelha, quando der a verde, todo mundo pula. Aí você pula. Aí, agora todo mundo abre o paraquedas. Todo mundo está abrindo paraquedas. E como é que abre? Não dá para perguntar, o povo está, né? E agora? Você não sabe como abre o paraquedas. E agora? Faz como? Puxa o quê? Fala com quem? Será que dá para pegar o celular? Oi, eu estou aqui caindo, eu não sei quantos mil metros de altura, não estava dormindo na aula, o paraquedas, abre como esse troço? Pois é, por mais que essa história pareça assim, né, sem pé nem cabeça, é pior o estado de quem está na igreja sem estudar a Bíblia. É muito pior. Imagine você passar a vida inteira na igreja, sem compromisso nenhum de estudo com a palavra, chega naquele dia diante de Jesus. E aí? Fala o que com ele? Senhor, como eu te amava! E agora eu estou aqui diante de ti, que alegria! O Senhor Jesus vai olhar, né, com um olhar de... Você o quê? Se você me amava tanto, por que você nunca buscou me conhecer mais? Conhecer significa se relacionar, irmãos. Então, olhe hoje quantas pessoas dizem conhecer a Deus das Escrituras e não têm qualquer interesse em um aprofundamento bíblico. É assustador. Eu passo por igrejas, irmãos, para chegar aqui, igrejas centenárias, igrejas tradicionais, históricas. E uma delas fica perto, né, de onde meus pais residem, uma igreja que tem quase 100 anos. E está lá, culto da família, uma igreja batista, dessas batistas tradicionais, né? Culto da família no domingo, terça-feira, culto de doutrina. Fiquei imaginando, um dia de doutrina por semana? E no culto de domingo ensina o quê? E na segunda tem culto de oração. E eu me pergunto, ensina o quê? O que é que os irmãos aprendem para orar? Como eles oram? Porque a gente ouviu que aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração, é abominável. Então você se pergunta, sem conhecimento, como a gente se relaciona com Deus? Não se relaciona. A gente se relaciona com Deus que a gente mesmo criou na nossa mente. Por isso que é tão perigoso, nos dias atuais, o desprezo que as pessoas têm da palavra. Às vezes a gente fala sobre ser um obreiro aprovado. Vamos abrir em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Essa passagem bastante conhecida de todos. Eu espero que vocês marquem e releiam várias vezes. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Percebeu? Toda a escritura é inspirada por Deus. Talvez você tenha se escandalizado quando você leu o livro de Cantares, se é que você já leu. Fala, pastor, eu comecei a ler o livro de Cantares, mas eu achei meio inapropriado. Eu achei que Cantares não tem uma linguagem muito bíblica, não. É uma linguagem meio assim adulta, sabe? Eu até aconselho que as pessoas mais jovens não leiam Cantares. Eu falei, então você não entendeu nada.
Porque Cantares é um livro que revela o relacionamento do noivo e da sua noiva em um relacionamento íntimo, profundo, em um amor sincero, em um amor correspondido entre as duas partes. A Bíblia inteira, irmãos, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil para o ensino. A Bíblia inteira. Quando a gente não estuda a Bíblia, a gente fica com essa ideia, não, que o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo é outro, não tem nada a ver, é o mesmo Deus, mesma graça. Então ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Como vai ter repreensão na igreja se não tem aprendizado? Percebeu por que as pessoas se sentem muito melhor em falsas igrejas? Porque não tem repreensão. Você não tem conhecimento. Só tem estímulo ao quê? A uma prática religiosa. Para correção, só pode ser corrigido aquele que tem a palavra. E perceba, a correção fala de quê? Fala de alguém que não está agindo como deveria. Por isso precisa ser corrigido. E isso nem fala da gente estar em pecado aberto, viu, irmãos? Fala muitas vezes desse processo de conhecimento. Entenda, quando você era pequeno, a gente já foi, a gente não aprendeu as quatro formas, né, da matemática: soma, adição, multiplicação e divisão de vez. Não, primeiro a gente aprende a mais fácil, né? Soma. Depois a gente aprende a diminuir. Depois a gente aprende a multiplicar. Por último é de dividir. Não é assim? A gente vai aprendendo, corrigindo. Correção fala desse aprendizado constante. Um aprendizado de aperfeiçoamento. E ele diz, para a educação na justiça. Tá vendo? Como uma pessoa vai saber a diferença do certo e do errado se não estuda a palavra de Deus? Estuda. Não estou falando ler. Estuda. A fim e o propósito. Olha a expressão. A fim de quê? Significa um propósito. Você lê a Bíblia como um propósito. E o propósito não é conhecer por conhecer. Não. O propósito é sempre glorificar a Deus. De que forma? A fim de que o homem de Deus... Então, para você conhecer a Bíblia, você tem que ser de Deus. E não entenda homem aqui como gênero. Fala de homem e mulher. É a espécie humana. Para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeito aqui, como eu já disse a vocês, é maduro. Preparado para. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que a gente vê tão pouca boa obra aqui, mais uma vez? Se não estuda a Bíblia, não vai perceber, como os irmãos perceberam, que coisa boa é ficar até de madrugada fazendo uma obra para Deus. No momento que ninguém está vendo, mas Deus está. E eu fico feliz de poder testemunhar a alegria com que muitos fazem algumas coisas. Muitos não, né? Muitos já é minha fé. E é isso, a Bíblia nos motiva. Sabe, quando você lê e entende, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas se você não conhecer a Bíblia, você nunca vai aceitar esse princípio. Você já vai ficar aqui, meu amigo, como é a história, rapaz? Porque você não conhece a Bíblia, então você não entende. Sabe, o meu povo não me entende, o jumento entende. O boi conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me entende, não me conhece como eu deveria. Portanto, não está habilitado para a boa obra. O que faz a gente habilitado para a boa obra? O estudo. E não é um estudo momentâneo, é um estudo contínuo da palavra de Deus. Sabe?
É um desejo crescente de conhecer ainda mais do nosso Senhor. E só sabe que conhece pouco aquele que se dedicou a conhecer. Quando você ainda não conhece, você acha que conhece. Quando você de fato conhece, você diz, eu conheço, mas o que eu conheço é tão pouco. Quero conhecer um pouco mais, um pouco mais. E esse processo é apaixonante. Por isso não há o que se falar de amor para com Deus se você não deseja conhecê-lo por meio da sua palavra. Então, 8º ponto, para a gente já caminhar para a conclusão. E esse ponto aqui, eu creio que todos vocês estão super aprovados. Amém? Amém? Amém. Eu vou abrir antes no texto, vai depois falar do ponto. Hebreus 10, 25. E já sei o que o pastor vai falar. Parece que é de propósito que ele fica falando essas coisas. Que absurdo. Esse homem, não sei não, para ele não ter o que fazer, fica provocando as pessoas. Não, irmão, eu ensino a Bíblia. Né? E ensino para quem quer ouvir. Ninguém é obrigado. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você sabe há quanto tempo esse texto foi escrito, irmãos? Quase 2000 anos. Eu vou fazer uso aqui da versão King James. Acho bem interessante a tradução da King James. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Tradição. Não abandonemos. A ideia de tradição é o costume que sempre foi o costume dos cristãos. Nunca foi algo imposto, foi algo desejável. Era algo que os cristãos queriam. Se sentiam bem com aquilo e queriam cada vez mais. Porque, como dizemos, é o mais próximo do céu que a gente pode chegar. É a reunião dos que vão morar no céu aqui na terra. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Percebeu a palavra? Procedimento. Pessoas que procedem, pessoas que adotam esse tipo de comportamento. Naquela época já estava tendo isso, imagine hoje em dia. Pastor, não sei porque isso acontece aqui entre nós. Não sabe? Deveria, está na Bíblia. Lembra de estudar ela? Então, o 8º ponto é: como é a minha fidelidade em relação às reuniões na igreja que eu congrego? Pergunte-se, questione-se, examine-se. Mas pelo contrário, motivemo-nos. Você não vem para o culto só porque você precisa ouvir a palavra de Deus, também por isso. Mas você também tem que se enxergar como um instrumento de Deus na vida do seu semelhante. E se Deus quiser usar você na vida de um irmão, mas você não veio, e aí? Sabe, essa ideia de que a sanguessuga tem 2 nomes é o comportamento de muitos. Parece que a gente vem só para receber. A ideia de culto é servir. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Acho, hoje de novo, estava eu envolto no peregrino. Sabe, cristão, isso é esperançoso falando. Como eu agradeço a Deus por colocar você no meu caminho. Porque se você não estivesse aqui, eu tinha dormido aqui nessa terra do encanto e aí nunca mais teria acordado. Aí eu vejo como é verdade que está escrito na palavra de Deus, é bom que sejamos 2. Porque se um tropeçar, o outro está lá para ajudar. E que a gente falar então desses cristãos que se veem como pessoas que andam sozinhos na caminhada? Eu posso garantir que não é o caminho de Deus que eles estão percorrendo. O caminho de Deus a gente anda coletivamente, como igreja.
Por isso que Jesus vai dizer de forma tão clara em Mateus 25, assim como vocês trataram os pequeninos, é assim como eu me senti tratado por vocês. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Ó, o que foi que Natan fez com Davi? Motivou. Não, ali não foi motivação não, ali ele pegou pesado. Não, ali é motivação, a voltar ao caminho certo. Motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, está se aproximando. E é algo assim preocupante, porque a maioria das pessoas tem essa suposta percepção de que o dia de Deus se aproxima, mas eles não têm a percepção de que eles deveriam então se reunir mais, não menos. Pastor, eu sinto que parece que Deus já está voltando. Então você devia pedir a seu Edson autorização de morar aqui. E aí você não falta mais, né? Já vai estar aqui mesmo. Quanto mais você vê que o dia se aproxima. Então, com que fidelidade você se relaciona com os cultos? Percebe, irmãos? Abra comigo, se você puder, em 1 de Coríntios. Essa passagem eu tenho certeza que todos sabem, a gente sempre fala quando fala da ceia, muitas vezes. O apóstolo Paulo, ele diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você percebeu que apesar de Jesus ter sido traído por Judas, ele não deixou de se reunir com os demais apóstolos? O fato de ter um Judas, de poder ter um Judas aqui entre nós, ou um Demas, ou um Ananias e Safira, não importa, nada vai roubar a nossa comunhão com Deus. Logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois é, quando a gente celebra a ceia, quando a gente está sozinho em casa ou quando a gente está reunido como igreja? Portanto, todas as vezes, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor. Ó, você tem consciência do que é isso aqui? Corpo do Senhor. Você cuida? Corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Dormir aqui é morrer mesmo, viu? Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Por isso, irmãos, é tão importante a comunhão. Lembram do primeiro e do segundo ponto? Amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos. Nono, já para a gente concluir, e esse ponto aqui eu tenho certeza todos aprovados, aqui também é tranquilo, tanto que a gente vai passar bem rápido, né? Vamos abrir em Malaquias 3:10. Pastor, mas Malaquias é Antigo Testamento. Pois é, mas não é toda a palavra que é inspirada. Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito no templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não
abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguirei guardá-las. Agora você vai ler o versículo 8 e o 9. Pode um ser humano roubar algo de Deus? Será que pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar-me. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Eu contribuo financeiramente para a obra do Senhor, ou eu roubo a Deus? É o nono ponto. A gente vive numa geração louca, né? Que questiona se o dízimo é bíblico ou não. Não é possível que uma pessoa se faça essa pergunta com seriedade. Não é possível, né? Não, mas eu acho que não. A gente está no Novo Testamento não. Aí vem aquele pessoal, mas antes era cereal, antes era não sei o quê. E, pois é, irmão, é isso mesmo. Você recebe em cereal? O seu salário é pago com semente? Não é não? Você não está dizendo que é assim? E você vê como as pessoas, né, elas são indesculpáveis naquilo que elas falam. E o verbo aqui é muito forte, irmãos. Roubar. Todos vocês sabem que roubar e furtar são coisas diferentes. Roubar pressupõe violência. O furto não. O furto é o que você vê algo e pega, né? O roubo não, pressupõe violência. E aqui está dizendo, vocês estão me roubando. Mas pode um homem roubar a Deus? Aí ele diz, pode, o meu povo. E você percebeu que só o povo que se diz de Deus pode fazer isso? O ímpio não pode fazer isso. Você olha para o ímpio e diz, e o ímpio não está roubando a Deus? Não, nesse aspecto não. A condenação do ímpio são outras, né? Mas nisso não. Sejamos, né, sinceros, honestos. E o povo que se diz de Deus, mete a mão. Mas mete a mão assim, né? E ainda justifica, né? Não tem nada na Bíblia que diga que eu tenho que agir desse jeito. Não sei, porque Malaquias. Então você não tem que acreditar que Jesus é o seu Salvador. Como assim, pastor? Porque Malaquias é que fala de Jesus que vem como Salvador, João Batista como precursor, e você está dizendo que Malaquias não é digno de confiança, então eu não entendo como é que é confiança para uma coisa e para outra não. Percebe, irmãos? Desde muito tempo, né? A gente ouve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente continua. Capítulo 12 de Romanos. Vamos lá? Romanos, capítulo 12. Eu estou indo assim um pouquinho mais, né? Para a gente ganhar tempo. Romanos 12, 8. Se é encorajar, haja como um encorajador. O que contribua com generosidade. Com generosidade. Ainda agora, irmãos, 2 Coríntios 9, 6. Segunda de Coríntios 9, 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Segundo aos Coríntios 9, 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria.
certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Por que a gente não contribui financeiramente como deveria? Simples, porque a gente não confia no Senhor como deveria. Porque a gente não ama o Senhor como deveria. Porque a gente não se relaciona com o dinheiro como deveria. Então, quando a gente olha para esse ponto, nós percebemos que esse também faz parte do nosso aspecto do relacionamento com Deus. Muitas pessoas gostam de colocar isso do lado de fora. Mas não pode. Porque isso também faz parte da nossa vida. Eu não vou me aprofundar nisso, até porque o propósito não é que ninguém contribua por obrigação. No 10º ponto, e é o último ponto, e esse daqui é o que resume todo o nosso pensamento que a gente começou a expor ontem e está concluindo hoje. Uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos: eu sou um verdadeiro crente? Ou estou me enganando com o pensamento de que sou crente? Por quê, irmãos? Porque Judas Iscariotes, ele pensou que talvez ele fosse. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 de Timóteo 4:10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, quando a gente observa esse tipo de comportamento, a gente fica preocupado: será que eu não sou um Demas, que digo que sou crente, e na hora que o negócio pega, eu não sou? E olha, irmãos, é importante que a gente seja honesto, sincero, e estude a Bíblia com a responsabilidade que é necessária para que de fato possamos estudá-la corretamente. Quando o Senhor Jesus nos ensina a parábola do semeador, vamos rapidamente, e aqui é o texto que a gente vai concluir. Esse é o último ponto e é o texto que a gente conclui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Essa passagem também está em Marcos 4, Lucas 8, mas nós estamos fazendo uso de Mateus 13. Os discípulos se aproximam de Jesus e querem saber a explicação da parábola do semeador. Jesus tinha contado. Jesus então começa a explicar a parábola a partir do versículo 18. Eu estou sendo mais direto para a gente concluir a exposição dessa noite. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Esse verbo atender significa prestem todos atenção. Prestem bastante atenção, por quê? Porque é para vocês. A ideia é, você que recebeu a semente, identifique que tipo de solo você é. Lembra de examine um homem a si mesmo e examine com os elementos que o próprio Senhor nos fornece, não com os elementos do nosso achismo. Por isso ele diz, preste atenção na parábola do semeador. Versículo 19, todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, está vendo? Não a compreendem, não dá importância, não quer aprender, não compreendem e não querem compreender, porque se quisessem, compreenderiam. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. No livro O Peregrino, cristão já está quase perto da cidade celestial e ele vê voltando um homem dando risada deles dois. O nome desse homem é ateu.
E esse homem começa a dar risada deles quando eles dizem que estão indo para a cidade celestial. E ele pergunta, e cristão esperançoso pergunta, mas você está dando risada por quê? Porque vocês estão indo para um lugar que não existe. Eu mesmo já tentei ir para esse lugar, mas ele não existe. O que a gente tem visto hoje na igreja é o que a gente chamaria de cristianismo nominal, ou, como alguns dizem, um ateísmo disfarçado de cristianismo. As pessoas dizem ser cristãos, mas se comportam como se Deus não existisse nas suas escolhas diárias, como eu disse. Fazem todas as suas escolhas, fazem todos os seus planejamentos, não somente distantes da palavra de Deus, mas como se o próprio Deus não existisse e não fossem dar conta a Deus do que fazem e do que não fazem. É o que muitos chamam de ateísmo funcional, É aquele que diz que é cristão, mas no dia a dia se comporta como ateu, Ateísmo funcional. O cristianismo nominal, só no nome. Aqui ele diz: o maligno arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quantas pessoas estão na igreja, mas não creem? E você sabe que não creem porque não tem compromisso. Irmãos, imagine uma pessoa que não tem assiduidade nos cultos. Vem um dia, passa 2, 3 meses sem vir. Uma pessoa que não contribui, uma pessoa que não se preocupa com o bem-estar dos demais irmãos, uma pessoa que não se preocupa em auxiliar na manutenção da congregação que congrega, uma pessoa que não age dessa forma. Como uma pessoa dessa pode dizer: sou cristão? Sinceramente, como pode dizer que é? Claro que não é. A pessoa está enganando a si mesma. Por isso ele diz: foi semeado no coração, mas o maligno arrebatou. Antes, não chegou nem a entrar na terra. Uma ave do céu roubou. A pessoa está ouvindo a pregação, mas nem pensa assim em considerar o que está sendo ensinado, já discorda de pronto. Não penso desse jeito. Tudo bem, você tem todo o direito, mas estude pelo menos. Estude para o seu bem. Não é para você concordar comigo, não. É para a sua alma. Veja se a Bíblia, e deposite sua confiança na Bíblia. Mas tem também o que foi semeado à beira do caminho. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, perdão. Tem o que foi semeado no solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Irmãos, 12 anos de ministério dá para ver esse tipo de gente. Encontrei a igreja de Atos. Rapaz, é verdade, na igreja aqui, a água de vocês é de graça, não tem que pagar para beber água, tem até cafezinho. Rapaz, que coisa, ninguém me fica me fustigando para eu dar dinheiro, eu posso deixar minha carteira sem me preocupar que vão roubar ela. Rapaz, que coisa legal, e alguém me ensinando a Bíblia, que coisa, muito legal. Num primeiro momento parece até ser. Aí diz aqui: ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se escandalizar é retroceder. Quantas vezes a gente já viu isso? E não é nem, irmãos, a pessoa sair da igreja. Às vezes a maioria sai mesmo, mas algumas pessoas continuam, mas continuam como se não estivesse aqui, Não tem, como eu lhe falei, assiduidade, compra nada, deixa de maneira clara não ter comunhão com nada do que acontece aqui, não tem nem alegria em estar aqui. Foi o que aconteceu aqui, angústia. Por quê? Por causa da palavra. Alguma coisa que eu vi me incomodou.
Claro que incomoda, irmãos, incomoda para o nosso bem. Porque nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos constantemente sermos corrigidos. Então essas pessoas abandonam. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo. Esse também é um grupo que cresce muito hoje. O movimento evangélico. E a fascinação das riquezas. Irmãos, a riqueza fascina. E quando fala riqueza, não é muita coisa. Já vi tantas pessoas, irmãos, na igreja, que não tinham nem um mínimo existencial. Quando começaram a ter um emprego de um salário mínimo, a vida mudou no sentido de que agora Cristo está em segundo lugar, porque meu salário mínimo é minha independência, eu não abro mão disso. Precisa muita coisa para a pessoa se desviar. É a ideia mesmo de autossuficiência. Enquanto eu precisava do amparo dos outros, né? Eu tinha essa postura de falsa humildade, mas agora dá para eu me governar. Então eu não preciso mais me submeter a nada, nem a ninguém, muito menos a essa palavra doida aí que prega. A fascinação da riqueza. Essa é a fascinação da riqueza. Produzir em nós um sentimento de autojustiça, autonomia no sentido, eu faço as minhas escolhas, eu posso, eu tenho dinheiro para fazer as minhas escolhas, não preciso ficar ouvindo nada de ninguém. Então essa é a fascinação que a riqueza se propõe, e as pessoas seguem esse tipo de caminho. A maioria delas abandona o caminho, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que eu estou lendo essa passagem? Que ela tem a ver com o autoexame necessário, tudo. É para você entender que na matemática da Bíblia, de cada 4 pessoas, só uma vai dar fruto. E aqui é bem positivo, viu? Tem coisas que a matemática é até mais, como no caso 10 leprosos, só um volta. Então aqui, usando esse ensino de Jesus, de cada 4 pessoas que ouvem a palavra de Deus, e não é qualquer palavra, não é o falso evangelho, aqui tem que ser ainda o verdadeiro evangelho, não é qualquer coisa não. Aqui não está nem falando das falsas igrejas, viu? Nem está falando do falso evangelho aqui. Aqui é a palavra de Deus, que é a semente. Mas de cada 4 pessoas, só uma vai ficar firme. Então você imagina, num grupo de 100, 25. Num grupo de 1000, 250. Uma matemática. Cada vez que aumenta o grupo muito mais dos que não dão fruto do que os que dão fruto. É 1 para 4. Por isso que a gente tem que se examinar, irmãos. Porque há um risco muito grande de nós sermos um desses 3 solos que não dão frutos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Olha, os cuidados, a gente pensa que os cuidados do mundo é bom, né? Não sou uma pessoa muito cuidadosa com as coisas do mundo. Como eu sou responsável? A fascinação das riquezas sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, aqui é para que você entenda. Olha como é importante a gente se examinar. Por quê? Porque já aprendemos que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então, devemos ter toda a diligência, irmãos. Por quê? Porque o céu é logo ali.
O livro de Hebreus nos alegra quando diz: ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir, virá e não tardará. Mas não só isso, irmãos, se somos cristãos verdadeiros, temos uma promessa que se cumpre o tempo todo, todo dia na nossa vida, que é: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Isso deveria ser motivação suficiente para qualquer renúncia que a gente precise fazer. Por isso ontem eu fiquei até feliz que os irmãos disseram que voltaram para casa umas 1h da manhã, não foi? Muito pouco? Eu disse: então foi mais ou menos a hora que eu fui dormir, umas 2 da manhã. Eu fiquei constrangido, eu falei: não posso não. Eu vou ficar aqui em casa, vou dormir, os irmãos estão lá na igreja trabalhando, não, vou ficar em oração com eles, percebendo. Eu tinha que acordar cedo hoje, porque eu tinha uma coisa muito importante para fazer hoje pela manhã, séria e dolorosa, mas me constrangeu a alegria que eu encontrei aqui ontem. Não foi a obra em si, mas a alegria, como foi feito, isso me constrangeu, renovou a minha fé, me deu esperança. E é por isso que a gente se motiva, irmãos. Por isso que a gente fala: ô irmão, vamos ser crente. Por quê? Porque esse tipo de comportamento produz alegria na vida dos verdadeiros crentes, a se motivarem uns aos outros. E constrange aqueles que ainda não são crentes a serem ou então abandonarem de vez. Por quê? Porque em cima do muro não é seguro. Decida. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, então abandone a Baal e sirva o Senhor. Por que ainda cocheais entre dois caminhos? Não é o que diz o profeta Elias? Então é esse tipo de motivação que a gente precisa. Precisamos, e espero que você não entenda de maneira desconexa com tudo que foi pregado, mas nós precisamos ser a transformação que nós tanto cobramos no outro. Então, eu preciso ser o crente que eu acredito que todos nós deveríamos ser. Eu preciso ser. E se ninguém mais quiser, eu sou. E eu sou o crente que Cristo é em mim. Pronto. Queria muito que outras pessoas também fossem, mas só o fato de eu estar em Cristo e Cristo em mim já me completa. E eu sei que eu não ficarei sozinho, porque Cristo tem outros e outras que caminharão junto nessa mesma alegria. Ele diz assim, e eu creio. Então, irmãos, que a gente, nesse tempo de uma crescente apostasia, que só não vê quem está cego espiritualmente, nós sejamos as fiéis testemunhas, não somente por meio do que falamos, mas principalmente por meio do que vivemos. Uma vida que demonstra que Cristo está em primeiro lugar, nas nossas escolhas, que vão beirar o radicalismo, ser um maluco, doido. Pois é, já falava um pastor há quase 50, 100 anos atrás, no mundo cada vez mais anticristão, um pouquinho de cristianismo, irmão, já beira fanatismo. Se você é aquelas pessoas que não tem compromisso nenhum com a igreja, vem uma vez sim, uma vez nunca, não tem, sabe, entrega, ninguém vai te incomodar. Mas se você é uma pessoa que se dedica ao Senhor, ama a Cristo, os que são de Cristo, e se dedicam de fato à expansão do reino de Deus e à sua justiça, você tem que ser chamado de fanático, de doido. Eu fico imaginando o que essas pessoas não ouviram ontem. Cara, vocês chegaram em casa 2 da manhã, vocês estavam aonde? Né? Saíram de manhã de casa, não foi? Desde de manhã que vocês estavam aqui, não foi? Teve um que ainda reclamou do horário do almoço, mas a gente compreende, é normal, né, irmão? Cada pessoa tem a sua maneira de agir, né? Isso é para a glória de Deus. Mas eu fiquei assim, olhei assim ontem, estava só essa parte colocada. Era 11 horas. Eu falei,
Vocês vão terminar amanhã? Não, pastor, a gente só sai daqui quando terminar. Eu falei, meu Deus. Aí meu irmão falou, não, pastor, mas o mais difícil a gente já fez, quer botar agora que é rapidinho. Eu fiquei, ô Senhor. A gente não está num bairro que é o exemplo de segurança, né? Há poucos meses atrás, o que foi que aconteceu aqui? Tiroteio, não foi? Não foi não? Não entrava ninguém, não era assim? E que horas é que acontece isso? No horário que o pessoal estava aqui trabalhando. Aí você vai dizer que o que esses irmãos fizeram não é nada demais. Irmãos, Quando a gente faz algo de errado, a gente tem que ser repreendido. Quando a gente faz algo de certo, a gente tem que glorificar a Deus por meio dessas boas ações. E eu não vou ser irresponsável de não glorificar a Deus nisso. No meio de tanta frieza, a postura, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário e durante muito tempo, viu? Então se enjoou de ouvir hoje, cuidado. Eu estava muito triste nesses últimos tempos e Deus usou a vida de irmãos humildes para me encher de fé e esperança de novo. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida dos irmãos que eu vi aqui ontem. Eu espero que isso possa motivar não somente a mim, mas toda a igreja. Entendendo que se alguns irmãos se reuniram para fazer isso, se nós nos reunirmos todos, quanto mais a gente não pode fazer. O Senhor nos ajuda a entender o poder que nos está disponível. E a importância de vivermos em conformidade, Senhor, aos teus preceitos. Por isso nos ajuda. Temos a responsabilidade, Senhor, na noite de hoje, de nos examinar. E se existe, Senhor, alguma coisa na nossa vida, com certeza deve existir, Senhor. Mostra-nos para que possamos remover tudo quanto tem nos atrapalhado a ter uma comunhão, Senhor, profunda, íntima contigo. Se a nossa vida, Senhor, tem sido infrutífera, que não continue assim, Senhor, mas que possamos dar os bons frutos que evidenciam a nossa salvação e santificação. Mais uma vez eu sou grato, Senhor, para a vida de cada irmão e irmã, que na sua humildade, no seu pouco, tem se entregado, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor direciona, Senhor, na tua obra, para a tua glória. Eu sou testemunha do que eu vi, Senhor. Eu te louvo e peço, Senhor, que esse tipo de exemplo se multiplique no nosso meio, que possamos ser, sim, árvores frutíferas, pois não nos falta nada, Senhor. Tudo nos foi dado e nos foi dado em abundância, para que possamos ser o melhor cristão que devemos ser. Livra-nos, Senhor, de todos os empecilhos. Se existe, Senhor, atitudes e pensamentos contrários que têm convivido na nossa mente, que o Senhor, segundo a tua força e a tua eficácia, Senhor, em remover tudo quanto tem nos afastado de Ti, possa nos fazer viver uma vida que evidencie cada vez mais que somos Teus e que o Senhor mora em nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nos ajuda a demonstrar amor e gratidão por meio de uma vida santa e repleta de boas obras que glorifiquem o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E cuidado, porque quando tiver ar-condicionado, a tentação é maior para dormir. Sim?